Oi, gente! Eu vim aqui trazer a resenha de um livro-peça que entrou para a história do cinema e do teatro. Teve 2 adaptações e um filme foi inspirado nele. Tem muito desse livro num filme, que eu vou dar a dica lá no final do vídeo. Marcou história. Abriu as portas para um ator, que foi muito polêmico, e fechava já as portas para uma atriz que estava com o psicológico tão abalado quanto a personagem que ela interpretou. Eu estou falando de Um Bonde Chamado Desejo, de Tennessee Williams, publicado em 1947. E ganhou o prêmio Pulitzer de teatro em 1948. O foco do livro é Blanche DeBoer, uma professora viúva de Laurel, no Mississippi. Ela chega em Nova Orleans, em Louisiana, para passar um tempo com a irmã. Quando ela chega nas ruas assim de Nova Orleans, procurando o endereço da irmã, ela pede informação e o rapaz diz: você vai pegar o bonde chamado Desejo, depois o bonde chamado Cemitério, andar 6 quadras e você chega nos Campos Elíseos. E é interessante essas palavras que o Tennessee escolheu para explicar isso, porque tem um fundo filosófico aí, né? Campos Elíseos era o paraíso dos gregos, então o desejo, depois cemitério, depois Campos Elíseos, né? Dá a impressão assim a ordem das coisas. A gente vive para desejar. Se você não deseja, você não está vivo, você já está morto. A vida é desejar. É interessante. Quando a Blanche encontra a casa da irmã, ela fica assustada com a condição do lugar. A Blanche é muito nobre. Ela está sempre bem vestida, tem toda uma finesse, tem toda uma etiqueta. E ela chega ali e ela fica assustada. Nossa, como que a minha irmã veio parar num lugar desse? E a Stella não estava, ela estava vendo o marido dela jogar boliche. E quem colocou ela para dentro da casa foi a dona do prédio, né, a Eunice, que mora no apartamento de cima. A Stella chega e Blanche fica maravilhada com a irmã, abraça e tudo mais. Só que a Blanche, ela tem uma coisa que é a impulsividade. Ela fala. Então ela falou que a casa estava horrorosa, que lugar horroroso é esse? Mas o que eu tô falando? Nossa, você tá gordinha, principalmente no quadril. O que acontece? A Stella estava grávida. Só que ela não queria contar isso para Blanche. A Stella oferece para ela uma coca e ela diz: não, os meus nervos, não, eu não quero uma coca. Já mostrando que está abalada psicologicamente, né, por tudo que aconteceu, né, a morte do marido. Ela disse: você não perguntou por que eu vim? E a Stella disse: não, achei que você fosse me contar. E aí a Blanche conta que ela estava com os nervos abalados e o diretor da escola decidiu dar férias para ela. A Blanche conta para Stella sobre Belle Reve, que é a propriedade que elas tinham, né, que os pais tinham deixado para elas, que os pais morreram. E ela conta para Stella que ela perdeu Belle Reve. E a Stella diz: mas como assim perdeu? Perdi. A morte custa caro. Você só ia para os velórios. Mas o caixão custa caro, o enterro custa caro. As hipotecas que já tinham feito. A Stella conta para o Stanley sobre a perda de Belle Reve. E o Stanley diz do Código Napoleônico, em que tudo que pertence à esposa pertence ao marido. Então ele fica possesso, ele quer saber cadê o recibo de venda. Cadê o recibo de venda? E que roupas são essas? Roupas finas, requintadas, joias, olha quantas joias ela carrega. Então ele começa a enxergar a Blanche como uma trapaceira, uma oportunista, uma manipuladora. E logo de cara, quando ele encontra a Blanche, ele já pergunta: que dia que você vai embora? Tem ali aquela coisa, né? E quando ele vê a Blanche pela primeira vez, ele já dá meio que uma olhada, meio que flertando com ela. E ela fica preocupada. Será que ia agradar ele? Será que iam ter uma convivência agradável? Mas
não foi bem isso, porque ele começou a meio que ter birra dela, né? Principalmente depois dessa questão da perda de Belle Reve. Ela pegou todos os recibos na mala, entregou para ele, olha aqui, ó. Estude como quiser, com o vidro de aspirina do lado. Hipotecas e mais hipotecas, dívidas. O Stanley tinha o costume de fazer uns jogos de pôquer na casa dele, em que ele levava o Steve, que é o dono do prédio, né, marido da Eunice, que moravam em cima, o Mitch, que era colega de trabalho da fábrica, e um outro rapaz lá, que agora eu não tô lembrando o nome. A Blanche ficou interessada no Mitch, até chegou a perguntar se ele era solteiro, e ele também meio que deu umas flertadas com ela, assim, e tal. E aí os dois chegaram até a sair juntos. Nesse rolê que eles fizeram, ele perguntou pra ela, né, e aí, você já foi casada, o que aconteceu? Explicou que ela chegou em casa e a luz do quarto estava apagada. Ela achou que ele estava lá, que não tinha ninguém, ou que estava só o Alan lá. E na verdade tinha duas pessoas, que é o amigo de longa data do Alan. E ela fingiu que nada aconteceu. Eles fingiram que nada aconteceu. Ela fingiu que não viu, né? Meio que ficou dissimulada ali, não, né? E aí foram para uma festa num cassino juntos. Lá no cassino, bêbada, ela falou com o Alan. Eu vi tudo, eu sei de tudo. Você me repugna. E nisso ele saiu de perto dela e ela escutou um barulho de tiro. E foi ver o que é. Alguém segurou ela e falou: não, você não vai lá, você não vai querer ver isso. E aí era o Alan que tinha dado um tiro na boca e o cérebro tinha ido para os ares. Nessa festa estava tocando uma música, se eu não me engano, varsóvica, alguma coisa assim. E aí, em vários momentos na narrativa, tem essa coisa do som, dessa música na cabeça da Blanche e o som do tiro. Principalmente em momentos de estresse, em que alguém está pressionando ela ou que alguém enfim, que ela tá instável. Então tem essa música na cabeça dela constantemente de fundo ali, como se tivesse realmente num lugar com essa música, e às vezes dá o barulho do tiro. Então ela é muito sensível a sons. Barulho do bonde passando, eles ficam lá perto do bonde, da linha do bonde, né? Então ela é muito sensível a sons. E também é sempre se escondendo. Ela nunca sai de dia, muito pó de arroz, sempre fica na meia luz em casa, cobriu as lanternas com um papelzinho para a luz não ficar tão forte. O Stanley, nessa desconfiança dela, conhece um vendedor da fábrica onde ele trabalha que viaja para Laurel, e ele pediu a esse vendedor que sondasse ali sobre a Blanche. E ele descobriu que a Blanche, na verdade, foi expulsa da escola porque ela se envolveu com um adolescente e que ela frequentava um tipo de hotel lá que era frequentado para fins de prostíbulo. A própria Blanche diz: sim, Tarântula é o nome de uma aranha muito grande. Era para lá que eu carregava as minhas vítimas. Sim, eu tive muitas intimidades com estranhos. Depois da morte de Alan, as intimidades com estranhos me pareciam ser a única coisa capaz de encher meu coração vazio. Eu acho que era pânico, somente pânico que me levava de um para outro, buscando proteção aqui, ali, até mesmo nos lugares mais improváveis, até mesmo com um rapaz de 17 anos. Mas alguém escreveu ao diretor da escola dizendo: essa mulher é moralmente incapaz para exercer sua função. Então eu vim para cá. Não havia nenhum outro lugar para onde eu pudesse ir. Estava acabada. Você sabe o que é estar acabada? E sabendo dessas coisas, ele começou a difamar a Blanche pro Steve, pro Mitch, pra irmã, pra Stella, né? A Blanche estava até com um encontro marcado com o Mitch. E o Mitch
Tava demorando, não chegou no horário. E ela foi ficando aflita. Nesse meio tempo, entre o atraso dele, né? Apareceu um jovenzinho lá, procurando alguém ou tentando fazer entrega para alguém, mas por engano. E ela puxou o menino para dentro e deu um beijo nele. Ela tem essa coisa de jovem, esse tesão por mais jovens, né? Então o menino foi embora e o Mitch chegou. E ela, nossa, mas você tá com essa roupa? Nossa, você nem fez a barba para encontrar comigo? Ah, mas tá perdoado. E o Mitch foi lá tirar satisfação com ela. Ah, você não é tão direita quando você falou que era. Ah, isso é verdade? Deixa eu ver você. Eu não me importo se você é mais velha que eu não, mas eu queria saber se você é direita. Deixa eu te ver na luz. Ele assim meio que prensa ela na parede para poder ver a cara dela, de verdade, sob a luz. Isso acaba com ela. Então ela começa a fantasiar que tem alguém que chamou ela para fazer um cruzeiro. E ela fala, vai me ligar. E ela fica ali naquela coisa. O Stanley é muito agressivo. Ele é muito territorialista e agressivo. Ele trata a Stella de um jeito assim bem grosseiro, sabe? E a Stella parece que gosta. Parece que é masoquista, e isso dá um tesão nela, e quanto mais ele trata ela assim, mais ela fica querendo, mas a Blanche acha isso um absurdo. A Stella, durante uma dessas brigas com o Stanley, ela sente as dores do parto e vai pro hospital, né? E nisso fica só o Stanley e a Blanche sozinhos em casa. E o Stanley fica lá, troca de roupa na frente da Blanche, né? Meio que deixa ela desconfortável. Começa a criar ali um clima meio que indo pra cima da Blanche, sabe? Invasivo. E no livro a cena é a seguinte. A Blanche, ela quebra uma garrafa e segura no gargalo da garrafa, apontando a parte quebrada pro Stanley. Estou avisando, não faça isso, eu estou em perigo. Por que você fez isso? Para espetar essa garrafa na sua cara. Você é bem capaz disso. Sou? Sim. E é o que eu vou fazer. Se... Ah, então você quer violência? Muito bem, vamos ser violentos. Largue, vamos. Largue a garrafa, sua gata do mato. A gente tinha esse encontro marcado desde o começo. Ela geme, o gargalo da garrafa cai, ela cai de joelhos. Ele apanha a figura inerte de Blanche e a carrega para a cama. O trompete e a bateria do 4 naipes soam alto. E aí é isso, é configurado como um estupro, mas não é explícito. Nem no livro, nem no filme, nenhum dos filmes. Isso não é explícito, mas fica aí esse subentendido. A Stella volta do hospital e ela e o bebê estão na casa da Eunice, né, no apartamento de cima. E ela, na verdade, ela tá embaixo e o bebê ficou lá em cima dormindo, ela tá embaixo, ajudando a Blanche a arrumar as malas. A Blanche, adivinha, fazendo o quê? No banho. E ela tá arrumando as malas da Blanche porque diz que a Blanche vai sair de férias. E na cabeça da Blanche, ela tá indo para esse cruzeiro que ela ficou fantasiando. Depois da rejeição do Mitch, né? Os homens estão na sala jogando o pôquer, né? Como se já não fosse bem desagradável a situação que vai ocorrer, ainda tem plateia. Aí chama na porta. Blanche acha que é o homem lá que veio buscar ela para ir no cruzeiro. Mas na verdade são duas enfermeiras que entram, seguram a Blanche pelo braço, começa a levar ela, arrastar ela, e ela é resistente. Aí ela cai no chão, as enfermeiras começam a preparar ali para dar um sossega-leão nela, e o médico fala, não, deixa comigo. O médico agacha, olha para ela, ajuda ela a levantar, oferece o braço para ela, ela encaixa no braço do médico e diz, seja lá quem você for, eu sempre dependi da bondade de estranhos. E o médico conduz ela até a ambulância
e leva ela para o hospital psiquiátrico. E o livro termina com o Stanley gritando pela Stella, né, todo suado, com a camisa rasgada, e a Stella desce as escadas com aquela fome de Stanley, e os dois vão para dentro de casa. Esse livro peça, gente, ele é tão forte. Essa questão psicológica da Blanche é tão forte. Eu trouxe aqui algumas perguntas para a gente fazer, porque pode ser que tenha várias interpretações, né? Pode ser que cada um enxergue de um jeito. Ela era prostituta ou só promíscua? Ela tinha muitas roupas finas porque era prostituta ou comprava compulsivamente e por isso perdeu Belly Heavy? Ela era alcoólatra ou só queria entorpecimento? Ela era oportunista ou só estava perdida, desamparada, falida? Ela era metida ou só não queria aceitar a realidade? Ela era metida ou ela era vaidosa? Ela era implicante ou impulsiva? Ela era vaidosa ou tinha baixa autoestima? Ela tinha sensibilidade à luz e som ou não queria sair da fantasia? Ou queria sair da fantasia? Ela buscava um amor ou um curativo? Ela vivia de aparências, magia, fantasia? Porque foi tudo que restou para ela? Ela perdeu os pais, perdeu o cargo, perdeu o amor, perdeu a propriedade e a moral. Ela se doava fácil, ela era terna, meiga, bondosa. A própria Stella disse isso. Ela foi atrás da irmã e só recebeu mais uma rasteira da vida. Tudo para ela dava errado. Se tiver algum psicólogo assistindo isso, por favor, deixa nos comentários um possível diagnóstico para a Blanche. E quando a gente conhece um pouco da história do Thomas, ou seja, do Tennessee, né? Tennessee Williams é o pseudônimo dele. Quando a gente conhece um pouco da história do Thomas, a gente vê que a irmã dele sofria de esquizofrenia e 10 anos depois da publicação desta peça e dela passar por uma lobotomia autorizada pelos pais que a incapacitou pelo resto da vida, ele cursou psicanálise. Ou seja, ele já tinha isso na veia, pelo personagem que ele criou da Blanche, ele já tinha isso na veia, ele já conhecia disso. É aquilo sobre escrever, sobre aquilo que mais conhece, né? O histórico familiar do Thomas é isso que a gente vê em Um Bonde Chamado Desejo. Se quiserem que narre esse livro aqui no canal, é só deixar nos comentários. E os filmes são Uma Rua Chamada Pecado, de 1951, dirigido por Elia Kazan. Tem no YouTube para comprar ou alugar. E o filme também Um Bonde Chamado Desejo, de 1995, dirigido por Glenn Jordan. E a gente encontra gratuito no YouTube, legendado e até com uma imagem razoavelmente boa. E tem um filme que foi muito fortemente inspirado neste livro-peça, dirigido por Woody Allen, que a gente encontra no Prime Video, que é Blue Jasmine. Então eu recomendo fortemente assistir, viu? E eu espero que tenham gostado, eu espero que tenha agregado, né, complementado as demais resenhas que tem disponível por aí, e tenha incentivado vocês a assistir os filmes e principalmente a ler o livro. É isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.